Algo muito estranho está acontecendo com o mercado de criptomoedas. Enquanto ações estão em máximas, o ouro e a prata dispararam, o dinheiro está claramente circulando, mas o Bitcoin ficou para trás. Em outubro, o mercado de cripto passou pela maior liquidação da história. Foram mais de 19 bilhões de dólares que desapareceram em menos de 24 horas. A explicação foi simples. O Trump falou em tarifas pesadas contra a China, o mercado entrou em pânico e pronto. Só que tem um detalhe estranho. Os mercados tradicionais se recuperaram e o Bitcoin não. Então, pergunta que é inevitável. O ciclo acabou ou tem algo de diferente acontecendo por baixo dos panos? Esse ciclo do Bitcoin está estranho. Não teve aquele topo explosivo, o investidor comum não entrou com força, como em 2017 ou 2021. Muitas criptomoedas menores nem sequer chegaram perto dos novos recordes. E, ao mesmo tempo, muita coisa positiva aconteceu. ETF de Bitcoin foi aprovado, outras criptos também ganharam ETFs. A BlackRock, que é a maior corretora do mundo, lançou o ETF que foi considerado o mais bem-sucedido da história. Bancos começaram a aceitar Bitcoin como garantia. E o Bitcoin passou a aparecer em carteiras recomendadas. Então, em teoria, isso deveria ter jogado o preço lá para cima, mas não jogou. E é aqui que a maioria começa a se confundir. Então agora vamos simplificar. Um ETF ele é como se fosse um pacotinho de investimentos, ele é uma cesta, ele contém a fração de várias ações que você compra na bolsa, igual a ação. Em vez de criar conta numa corretora de cripto, aprender carteira digital, cuidar de senha, chave, segurança, etc., você só vai lá e compra o seu ETF, como quem compra uma ação do Itaú. O fundo, ele faz todo o trabalho difícil e você só acompanha o preço. Quando a gente fala em ETF spot ele significa à vista, de verdade. Num ETF spot de Bitcoin, quando entra dinheiro no fundo, ele compra o Bitcoin real e guarda na sua custódia. Não é promessa, não é aposta, também não é contrato complicado. É Bitcoin sendo comprado de verdade. Por isso, tanta gente achava que os ETFs fariam que o preço explodisse. Mas agora entra um fator novo. Hoje, o mercado não é só de pessoa física. As instituições estão dentro. E instituição compra diferente, vende diferente. Tem tempo, tem estratégia. E aí entra um nome importante nessa história, a SEC. A SEC é a maior autoridade do mercado financeiro dos Estados Unidos. É como se fosse a Comissão de Valores Mobiliários aqui do Brasil, só que norte-americana. Ela fiscaliza o mercado, protege investidores, decide o que pode virar ou não ETF e regula ações, fundos e agora também cripto. Por isso, quando o presidente da SEC fala alguma coisa, o mercado inteiro escuta. E ele já disse, publicamente, que criptomoedas podem fazer parte de planos de aposentadoria. Isso muda completamente o jogo. Se esse vídeo está te ajudando e fazendo você entender melhor o que está acontecendo, já deixa o like e se inscreve aqui no canal. Isso ajuda muito o vídeo a chegar em mais gente. Agora, segura aí, porque vem a parte mais importante. Durante anos, todo mundo usou a mesma régua. Ciclo de 4 anos, halving, explosão de preço depois. Só que esse ciclo não está obedecendo ao roteiro. Indicadores famosos, por exemplo, o Stock to Flow, funcionaram no passado, mas agora eles estão meio confusos, está tudo muito nebuloso. E isso acontece porque o ciclo do Bitcoin mudou. Antes, o Bitcoin era um ativo com pouca liquidez e que era dominado pelo mercado de varejo. Já hoje, com a entrada dos ETFs, bancos, fundos gigantescos, derivativos e regulação, ele deixou de ser um experimento e passou a ser um ativo macro global. Aqui entra uma analogia importante, um IPO, entre aspas. Antes do IPO, a empresa ela é o quê? Fechada. Só os donos iniciais participam. Já quando você faz um IPO, ela começa a vender pedaços dessa mesma empresa na bolsa. E o que são esses pedaços? São ações. E quando qualquer pessoa consegue lá e vira sócio ao comprar uma ação. Normalmente acontece o seguinte, quem acreditou no começo, vende uma parte. Quem está chegando agora, compra essa parte. E o preço, ele fica de lado por muito tempo. Isso se chama troca de mãos. Alguns analistas acreditam que o Bitcoin passou por algo muito parecido. Pessoas que estavam com esse ativo há mais tempo, com grandes posições, começaram a vender sem derrubar o mercado, graças à liquidez do ETF. Agora, vem a pergunta difícil. Estamos em bear market? Tecnicamente, quando um ativo ele cai cerca de 20%, 30%, como o Bitcoin já caiu por ser um ativo mais volátil 70%, o mercado chama isso de quê? De bear market. Bear market é um período de queda
de medo, de notícia ruim, gente desistindo. E o Bitcoin já caiu quase 40% agora. E isso aparece claramente no índice Fear and Greed, que é o índice de medo e ganância. Esse índice, ele mede o sentimento do mercado. Medo extremo significa pânico, ganância extrema significa euforia. E olha o padrão que existe. Por exemplo, na pandemia da Covid, medo extremo. Na quebra da FTX, que foi uma grande corretora, medo extremo. No início de fevereiro, agora desse ano, medo extremo. Então, historicamente, esses momentos marcaram o fim do Bitcoin. Afinal de contas, a gente costuma ver diversas publicações a respeito disso, né? Falando que agora o Bitcoin morreu, que agora acabou, que é tudo manipulação, que é pirâmide, como acontece a cada bear market. Inclusive, por que ele se chama bear market? Bear significa urso em inglês, né? E o urso ele hiberna. Então é como se o ativo ele estivesse hibernando, com seu preço congelado, caindo muitas vezes em grandes lateralidades, até que se inicia um ciclo bull, né? Que bull marketing. E o significado do bull market? Bull market, bull é referente ao touro, né? Tá, que é diferente do urso. Isso. O urso hiberna, o touro é o mais agressivo. Porque o touro ele dá a chifrada, né? Ele joga pra cima. Entendi. Então o mercado fica lateral, como se estivesse hibernando nesse período, assim como o urso. E o ciclo que todo mundo espera é um bull market, né? Por que bull? Lembra, se remete ao touro, né? Quando ele dá aquela chifrada, ele arremessa tudo pra cima. Assim como o gráfico, é o que todo mundo esperava que acontecesse e acabou não acontecendo. Então, como eu falei no início do vídeo, ativos como ações americanas, ouro e prata se valorizaram muito nesse período. Enquanto isso, o Bitcoin ele ficou lateral. Logo, quando esses ativos corrigiram, por exemplo, a prata corrigiu 40%, o ouro chegou a corrigir 16%. Isso eliminou um total de 8 trilhões do mercado, o que equivale quase a 2, 3 vezes o total do mercado cripto. Isso mostra que a fragilidade e como esse mercado ainda pode ser fortemente manipulado. Então, momentos como esse, de grandes quedas, marcam oportunidades muito difíceis emocionalmente falando, mas ainda assim, são oportunidades. Então, o que tudo isso significa para você? O Bitcoin, ele não morreu, como muita gente está divulgando. Ele não perdeu relevância. Ele amadureceu, está menos explosivo, mais institucional, mais parecido com ouro e outras ações no seu comportamento, menos parecido com um cassino. Talvez o ciclo agora seja mais longo, talvez os retornos sejam menores, ou talvez ainda venha um novo topo, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa: o jogo ele mudou. Então, nesses momentos de queda, como eu disse antes, podem ser bastante dolorosos. Por isso é importante de ter uma boa gestão de risco e sempre ter caixa nesse tipo de mercado, sabendo fazer um bom balanceamento da sua carteira. Lembrando que a ganância, ela sempre nos conquista com agrados. E se você nesse momento está no prejuízo, é importante ter bastante calma. O que normalmente a gente usa é a regra dos 3 dias. Você nunca reage de imediato a uma queda forte. Você sempre espera o mercado se acalmar, os seus ânimos se acalmarem. Porque é recorrente, é humano, é natural que você fique instável emocionalmente a ver o seu patrimônio desvalorizar muito. Ainda mais em casos que você está alavancado e acaba tendo seu patrimônio liquidado. Por isso é importante ter consciência, às vezes procurar a ajuda de um profissional para poder não fazer com que isso afete outros aspectos da sua vida. Lidar com prejuízo é muito difícil, é complexo, mas o mais importante é lembrar que você ainda tem saúde e que o mesmo mercado que tira, ele sempre devolve. Tudo passa. Altas longas passam, quedas longas também passam. O importante é a gente sobreviver ao mercado e aprender a surfar com segurança, principalmente os movimentos de alta, e se expor ao mínimo risco enquanto eles marcam sinais de queda. Nesses momentos, o mercado volátil muitas vezes pode prejudicar o seu sono, afinal de contas ele roda 24/7. E algumas pessoas ficam ansiosas, querem olhar o gráfico o tempo inteiro. Natural, isso é humano, isso é normal. E o importante é você manter o quê? A qualidade do seu sono, afinal de contas, senão isso vai interferir no seu raciocínio e no seu operacional. E algo muito interessante para te ajudar nessas suas noites inquietas é o Gotas dos Sonhos. Gotas dos Sonhos é um suplemento natural à base de melatonina com outros ativos que melhoram a qualidade do seu sono, reduzem o estresse noturno e te trazem noites mais tranquilas. Eu vou deixar um link aqui embaixo para que você possa adquirir com um ótimo desconto. E agora, eu quero saber de você. Você acha que esse ciclo acabou? Estamos em bear market ou só mais uma correção? Você está comprado ou está esperando? Deixe o seu comentário aqui embaixo que eu leio todos. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com algum amigo seu. Forte abraço e até a próxima.